mais ou menos 6 meses atrás, quando estávamos em Seattle para a conferência de Memorial Day, o Senhor nos levou ao tema da experiência de Cristo, tirado do livro de Filipenses. Aquela foi uma palavra muito importante e oportuna, necessária na restauração do Senhor, nos calibrando para vivermos uma vida cristã de acordo com a economia de Deus. Eu creio que todos nós recebemos muita ajuda com aquela conferência. A revelação de Cristo que tivemos no livro de Filipenses foi tremenda, foi muito rica e ela foi algo que nos ajustou para vivermos a nossa vida cristã na terra, segundo o propósito de Deus. E agora, 6 meses depois, aqui em Houston, o Senhor nos trouxe para fazer uma visita ao livro de Colossenses, embora não estejamos fazendo um estudo do livro de Colossenses, mas nesse livro estamos vendo alguns aspectos específicos de Cristo, especificamente com relação à sua todo-inclusividade e a sua extensão. Isso é tremendo, irmãos, e eu espero, irmãos e irmãs, que à medida em que nós prosseguimos nas reuniões, nós temos buscado o Senhor, o que Ele quer falar conosco. Isso aqui não são meramente mais mensagens para aumentar o nosso conhecimento a respeito de Cristo, conhecer mais aspectos de Cristo, como vimos em Filipenses. Aquilo foi muito útil para a nossa vida cristã pessoal, viver Cristo, engrandecer Cristo, para buscarmos Cristo. Mas aqui no livro de Colossenses, vemos um aspecto específico de Cristo, que é muito elevado, muito profundo, muito inclusivo e extenso. Vimos desde a primeira mensagem a respeito da vontade de Deus, a respeito desse Cristo todo inclusivo e extensivo ser a nossa porção da herança, como aquele que é preeminente, tem a preeminência em todas as coisas, especificamente no nosso universo pessoal, e também como a realidade de todas as coisas positivas. Todos esses aspectos de Cristo não são meramente para a nossa vida cristã individual, são para a vida da igreja coletiva, são para a vida do corpo coletivo, e eu diria especificamente para a vida do novo homem. Talvez eu esteja ainda muito afetado pelo nosso treinamento recente na Índia, treinamento de presbíteros. O Senhor nos impressionou muito com relação ao novo homem, que é algo que está profundamente no coração do Senhor, e Colossenses 3, 10 e 11 nos mostram que nesse novo homem não há nem isso nem aquilo, mas somente Cristo é tudo e em todos. Será que conhecemos esse Cristo? Conhecemos esse Cristo que é tudo e em todos? O que significa isso? Uma coisa é saber que Cristo é o meu Salvador, Cristo é a minha vida, Cristo é o meu pão, Cristo é o meu suprimento diário. Mas outra coisa é sabermos que Cristo é tudo e em todos. Não apenas Ele é todo inclusivo, implicando que Ele inclui tantos itens. Ele é extensivo, Ele é extenso. Eu não sei nem como descrever essa palavra. Extenso, vasto, sem limites. Ele abarca, envolve todas as coisas, é tão espaçoso. Precisamos conhecer esse Cristo.
Somente quando conhecemos e experimentamos esse Cristo é que estamos prontos para entrar no aspecto prático, na manifestação do novo homem, que está tanto no coração do Senhor. Queremos conhecer esse Cristo que é tudo e em todos. Todos esses aspectos que tocamos até agora, desde a primeira mensagem, dificilmente são tocados e são muito pouco entendidos pelos cristãos. O que é Cristo como a porção da herança deles? O que é Cristo sendo o preeminente? O que é Cristo ser a realidade de todas as coisas positivas? E hoje à noite vamos tocar algo ainda mais profundo. Cristo como o mistério de Deus. O que é isso? Tenho de dizer a vocês que isso não é tanto para a sua busca pessoal, busca espiritual pessoal, para o seu aperfeiçoamento espiritual, mas isso é totalmente para a produção do novo homem. Se Cristo vai ter um novo homem, nosso conhecimento e experiência de Cristo tem de ser aumentado ao ponto de o vermos como aquele que é todo inclusivo e extensivo. Aquele que a tudo enche. O irmão referiu seu versículo em Efésios 4, que eu aprecio muito. Esse Cristo que desceu e subiu para que ele pudesse encher todas as coisas. Precisamos conhecer um Cristo que enche todo este universo, que enche o nosso coração, que enche todo o nosso ser, que é o nosso tudo. Ele não é meramente um pequeno suprimento, algumas riquezas aqui, outras ali, para satisfazer nossas necessidades. A vontade de Deus deve se tornar o nosso tudo, é que Cristo se torne o nosso tudo. Somente assim é que o novo homem pode ser manifestado. Quero usar isso como uma palavra de introdução para nos trazer para esta conferência, para que vejamos por que estamos aqui tocando esses aspectos. Não é meramente para conhecermos mais alguns aspectos de Cristo, mas eu creio que há um encargo no coração do Deus triuno, à medida em que progredimos para o final desta era, que esse novo homem apareça e o nosso conhecimento e experiência de Cristo deve progredir correspondentemente, a fim de conhecê-lo de uma maneira tão ampla. O Senhor tem de nos libertar da nossa visão limitada a respeito de Cristo, da nossa visão estreita a respeito de Cristo. Precisamos sair do nosso poço pequeno para que vejamos o Cristo espaçoso, extenso. Hoje, esta mensagem fala de conhecer e experimentar o Cristo todo inclusivo e extensivo como o mistério de Deus. Eu admito que esta mensagem é um desafio para mim, porque é um mistério de Deus. O que você pode falar? Eu falei com a minha esposa. Eu perguntei para ela, quanto você pode falar sobre o mistério de Cristo? 5 minutos? Falar algo durante 75 minutos a respeito do mistério de Cristo? O que você pode falar? Tudo que você pode falar é que ele é misterioso. Ele é misterioso. E, amados irmãos, quero que vocês fiquem impressionados com o fato de que esta noite nós estamos abordando algo muito importante, crucial quanto à economia de Deus e quanto à restauração do Senhor. Depois de anos na vida da igreja, na restauração, se ainda não sabe, muitos de nós ainda não sabem o que é o mistério de Deus. Então, eu fico imaginando o quanto nós realmente vemos a restauração do Senhor.
Eu sei que esse é um termo muito abstrato e não é fácil compreender. Nós podemos entender mais facilmente que Deus é amor, Deus é graça, Deus é poder. Podemos rapidamente identificar-nos, associar essas questões, mas Cristo como mistério de Deus, eu admito, isso durante muito tempo não me tocou. Eu estudei isso, eu vi algo, mas desta vez, mais. Mas eu me preocupo que com muitos santos, esse termo é um termo que tem sido muito usado entre nós, o mistério de Deus, o mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus e a igreja é o mistério de Cristo. Nós repetimos isso frequentemente, mas então, se nós paramos e alguém pergunta o que significa isso, nós só podemos responder, isso é um mistério, é misterioso. E mudamos de assunto porque isso vai além da nossa compreensão. Isso pode ser meramente uma terminologia, uma palavra para nós, nós nunca mergulhamos nisso para ver o que realmente significa isso. Mas aqui, irmãos e irmãs, essa palavra, antes de tudo, a palavra mistério, na verdade foi usada muitas vezes na Bíblia com relação a assuntos importantes. Primeiramente, foi usado pelo Senhor Jesus ao ensinar a questão do reino de Deus. Em Mateus e Marcos, ele falou do mistério do reino de Deus. Ele apresentou o ensinamento a respeito do reino como um mistério, como algo que não é facilmente entendido, não é algo que se pode compreender facilmente com a mente humana natural. Ele foi cuidadoso com isso. Depois do Senhor Jesus, os apóstolos, em particular o apóstolo Paulo e João, ambos usaram esse termo, mistério, na epístola deles. João usou várias vezes no livro de Apocalipse. E uma menção importante está em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, onde ele fala que o mistério de Deus está consumado. Quando o sétimo anjo estava para tocar a sétima trombeta, ele disse, o mistério de Deus será consumado. Isso se refere à economia de Deus ser levada a cabo na era do mistério, ou seja, a era da igreja, como um tipo de Cristo, no milênio, quando Cristo começou com a sua encarnação, isso que é misterioso, depois a sua morte e ressurreição foi misteriosa, e a sua ascensão, e ele habitar em nós é misterioso, ele está operando na igreja, isso é misterioso, e ele está nos transformando de uma maneira misteriosa, e em toda esta era da igreja, é uma era do mistério, para levar a cabo a economia de Deus, e por fim, ao soar da sétima trombeta, o anjo disse que o mistério será consumado, o mistério de Deus. Então, essa era do mistério está completa. Isso é mencionado por João em Apocalipse. E o apóstolo Paulo usou mais extensivamente em suas epístolas essa palavra. Algumas menções mais cruciais do mistério estão em Efésios, capítulo 1, quando ele nos apresenta a questão da vontade de Deus. Em Efésios 1:9, ele diz que ele fala do mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério. Como vimos na mensagem 1, a vontade de Deus é seu desejo, seu bom prazer de trabalhar-se no seu povo escolhido
a fim de habitar neles para ser a vida deles e para ser tudo para eles. E por fim, tornar-se um com o homem, tornar o homem um com ele. Essa vontade de Deus é totalmente misteriosa. Essa vontade de Deus estava oculta na eternidade passada. Não foi conhecida dos homens através das gerações, mas agora, através do ministério do apóstolo Paulo, esse mistério é dado a conhecer e Paulo chama esse mistério de mistério da sua vontade. Para levar a cabo a vontade de Deus, ele fez um plano, que é a sua economia, e no capítulo 3, versículo 9, ele chama isso de economia do mistério. O arranjo, o plano para levar a cabo esse mistério da vontade de Deus, e o povo escolhido de Deus participa da economia de Deus pela fé. O apóstolo diz em 1 Timóteo 3,9 que precisamos nos apegar ao mistério da fé. Ele é o mistério da fé. Há um mistério da fé ao qual todos os crentes devem apegar-se. Quando experimentamos, participamos da economia de Deus pela fé, agora há um mistério do qual estamos participando, que é o mistério da fé, e vivemos nossa vida cristã de acordo com o mistério da piedade mencionado no capítulo 3, versículo 16 de 1 Timóteo, e precisamos anunciar, dar a conhecer o mistério do Evangelho. Até mesmo o Evangelho é um mistério, a nossa fé é um mistério. O viver de piedade é um mistério. Tudo isso, irmãos e irmãs, são assuntos importantes. Não devemos varrer isso, achando que isso é muito profundo, é misterioso demais, e simplesmente deixar na Bíblia como está. E no final, concluindo, Paulo fala, eu estou falando do grande mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. Cristo como o mistério de Deus e a Igreja como o mistério de Cristo. Você pode dizer que toda a economia de Deus pode ser resumida, representada por esses dois aspectos do mistério. O que é a economia de Deus? A economia de Deus é simplesmente o mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a Igreja. Se não soubermos o que são esses dois mistérios, não saberemos o que é a economia de Deus. De que trata o Novo Testamento. O irmão Lee uma vez disse que no Novo Testamento temos as 14 epístolas de Paulo. Se removermos as 14 epístolas de Paulo, todo o Novo Testamento torna-se vazio. Mesmo que deixemos as 14 epístolas ali, e se removermos 3 itens, quais são esses 3 itens? Deus como nosso conteúdo, Cristo como o mistério de Deus e a Igreja como o mistério de Cristo, então todas as 14 epístolas também seriam uma casca vazia. Em outras palavras, o âmago, o coração, o conteúdo crucial do ministério de Paulo, que é tão central e crucial no Novo Testamento, está sobre essas duas questões: o mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a Igreja. Portanto, eu sei que tenho um monte elevado, uma montanha alta para escalar esta noite e preciso que vocês orem por mim, orem comigo, enquanto percorremos esta mensagem, de maneira que pela misericórdia do Senhor, o Senhor tenha alguma penetração em nós quanto a este assunto. E espero que depois de uma reunião como esta, não sejamos mais ignorantes a respeito dessa questão do mistério de Deus, embora estejamos centrados apenas no primeiro aspecto desse mistério para esta reunião, mas isso será uma grande ajuda para nós.
O irmão Lee também mencionou algo que me tocou muito. E ele disse que o que nos impede de entrar, de ver esse mistério, de experimentar de fato esse mistério, é porque todos nós estamos sepultados num túmulo de 7 camadas. A primeira camada é a camada da queda do homem, a queda do homem. O homem caiu. A segunda camada é a camada da nossa vida natural, a vida com a qual nascemos naturalmente, que governa os nossos gostos, nossas inclinações. A terceira camada é a mais grossa delas, que é a cultura. Cultura não é meramente festas, comida e roupa. Cultura é a somatória do desenvolvimento do seu pensamento, da sua mente, dos seus pensamentos. Essa é a camada mais grossa que nos impede de entrar em algo assim, para vermos e experimentarmos o mistério de Deus. Então, a quarta camada é a religião. A religião, que inclui o ateísmo. Os ateus também pertencem a essa esfera. No ser humano há uma natureza religiosa. A quinta camada é a ética. Quem não gosta de ética? Todos gostamos de ser adequados, apropriados, agradáveis, bons. Mas, se você permanecer nessa esfera, você jamais verá o que é o mistério de Deus. E depois disso, a sexta camada é a camada das virtudes. A virtude é algo relativo. É algo muito próximo à ética, mas as virtudes podem ser relativas. O que uma pessoa considera uma virtude, talvez ser rápido pode ser a virtude para alguém, mas para outra pessoa ser lento pode ser uma virtude. E a sua ênfase na sua virtude humana pode se tornar outra camada que enterra, sepulta você e impede que você veja o mistério de Deus. E a última camada é a sua busca espiritual. Você busca ser vitorioso, você busca ser espiritual, você busca ser útil ao Senhor. Amados irmãos, vale a pena considerar essas 7 camadas. É por isso que quando chegamos a uma expressão como Cristo, o mistério de Deus, isso aí passa voando por cima de nós. Oh, Deus é amor, eu posso comê-lo e bebê-lo. Isso é fácil de identificar. Cristo é o mistério de Deus, a igreja é o mistério de Cristo. Quem se importa? Eu não entendo isso de qualquer maneira. Mas esse é o coração, o centro da economia de Deus. E precisamos orar não de maneira religiosa, precisamos orar para que o Senhor remova todos esses véus, a fim de nos libertar, nos desenterrar dessas camadas do túmulo no qual estamos enterrados, para começarmos a apreciar, para que possamos ver o que é esse mistério de Deus, Cristo. Ok? Com isso, vamos entrar no esboço. Temos um esboço muito rico, com 3 algarismos romanos. O primeiro ponto, o Cristo todo inclusivo e extensivo é o mistério de Deus. Esse mistério de Deus é uma pessoa. Esse Cristo maravilhoso, todo inclusivo e extensivo é o mistério de Deus. Então, em Colossenses 2:2, Paulo nos diz que
Precisamos ter o nosso coração confortado, sendo entrelaçados em amor, para ter toda a riqueza da plena certeza do entendimento, para ter o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Paulo orou por isso, para que tivéssemos um pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Nós temos visto e desfrutado muitos aspectos de Cristo, muitos itens a respeito dele, mas não entramos de fato muito neste aspecto de Cristo. Se você considerar a nossa reunião do partir do pão, o que oferecemos para o Senhor são nossas orações, nós agradecemos a Ele, o louvamos, Ele é nosso Redentor, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa bebida, Ele é a árvore da vida e assim por diante. Dificilmente você ouve santos louvando o Senhor por Ele ser o mistério de Deus. Isso mostra onde estamos. Para avançarmos agora em direção à igreja como novo homem, onde Cristo é tudo e em todos, precisamos de um upgrade na nossa revelação, no nosso entendimento e na experiência desse Cristo como o mistério de Deus. Espero que o Senhor, pela sua misericórdia, nos ajude a ver isso, até mesmo de maneira que até mesmo na nossa reunião da mesa do Senhor, ofereçamos esse louvor ao Senhor. Te louvamos porque Tu és o mistério de Deus, ou seja, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo pelo que Ele passou, agora foi dado a conhecer, agora foi expressado por meio de Ti. Isso significa muito. Letra A. O próprio Deus é um mistério, e Cristo é o mistério desse mistério. O mistério de Deus indica algo incompreensível e inexplicável. Como o mistério de Deus, o Cristo todo inclusivo e extensivo é a definição, explicação e expressão de Deus, a palavra de Deus. João 1:1 começa com: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem era a palavra? A palavra, na verdade, são os pensamentos divinos constituídos como uma expressão. Ser uma palavra para que possa ser entendida e compreendida pelo homem, começa com os pensamentos de Deus sendo expressados, sendo constituídos como uma expressão, a fim de que o homem possa entender. E em João 1:1, esse Cristo é revelado como a palavra eterna, a fim de definir, expressar, explicar quem é esse Deus. O próprio Deus é invisível. Ele habita em luz inacessível. Ele está escondido, oculto. Ele é invisível. Embora seja onipotente, onisciente, mas quem o viu? Quem o conhece? Mas aqui há uma palavra. No princípio era a palavra, e essa palavra um dia tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós. Ele veio para definir, explicar, expressar esse Deus oculto, invisível para o homem. Ele é o mistério de Deus. Letra D. Como o mistério de Deus, Cristo é a história de Deus. Toda a história de Deus está em Cristo e é Cristo. Você percebe que Deus tem uma história?
Você acha que Deus existe por si mesmo, Ele existe eternamente? Então Ele simplesmente está ali, Ele é. O que você pode falar a respeito dele? Ele existe por si mesmo, Ele sempre existiu. Que história você pode contar a respeito dele? Bem, sim, intrinsecamente, Ele é esse. Ele é, Ele era, Ele é e será. Ele é imutável, é sempre o mesmo. Contudo, em sua economia, em Cristo, Deus passou por uma história. Deus passou por uma viagem, uma jornada. Eu gosto que em Miqueias no Antigo Testamento, Miqueias 5:2, fala: quanto a ti, ó Belém de Efrata, entre os milhares de Judá, de ti virá para mim aquele que governará Israel, e as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é uma profecia a respeito do Cristo vindouro. Então, na eternidade passada, na Trindade divina, Deus determinou que um dia o segundo, o Filho, quando Cristo viesse na esfera do tempo, para se tornar um homem e passar pelo processo. Em Miqueias 5:2, fala de uma maneira maravilhosa, dizendo que ele, as suas entradas e as suas saídas são desde os tempos antigos. Tem havido muitas saídas de Cristo. Cristo tem saído desde a eternidade passada. Ele saiu da eternidade, entrou na esfera do tempo. Esse foi o primeiro passo dele. Em sua encarnação, ele passou por 33 anos e meio de viver humano. Essa é outra saída dele. E ele continua saindo, indo para a cruz e ressuscitando e ascendendo e descendo novamente. E ele continua saindo por habitar em todos os seus crentes. E as suas saídas ainda continuam agora mesmo. Ele está saindo em você e em mim, nos levando para o nosso destino, que é a Nova Jerusalém. Deus em Cristo está passando por uma jornada que Miqueias 5 fala das suas saídas. Muitos estágios das suas saídas. E essa jornada constitui a sua história. Deus tem uma história em Cristo. Portanto, aqui vemos que, como o mistério de Deus, Cristo é a história de Deus. Trazendo esse Deus invisível, oculto, abstrato, trazendo-o mediante a sua encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, descensão, etc. Ele torna esse Deus real para o homem, manifesta esse Deus no meio dos homens e até mesmo habita nos crentes, tornando esse Deus real para os seus crentes. Então, há uma história, Cristo é a história de Deus. Embora Deus seja infinito e eterno, sem começo nem fim, Ele também tem uma história. O Cristo todo inclusivo e extensivo, o mistério de Deus, a história misteriosa de Deus, é a história de Deus. Portanto, hoje, você pode falar, onde está Deus? Deus está onde Cristo está. O que é Deus? Deus é aquilo que Cristo é. O que há em Deus? O que há em Deus é o que há em Cristo. Portanto, Cristo é o mistério de Deus abrindo, tornando esse Deus desconhecido, oculto, misterioso, conhecido do homem, expressado para o homem, manifestado diante dos homens. A história de Deus refere-se ao processo pelo qual ele passou em Cristo
a fim de entrar em nós, para que entremos nele. Esse processo inclui encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão, glorificação e entronização. Amados irmãos, eu sei que nós repetimos muito esse processo na nossa vida da igreja, mas nunca despreze esses processos, essa frase que mostra pelo que Cristo passou. Isso é a história de Deus, isso é o mistério de Deus. Cristo, ao passar por esses processos, deu a conhecer esse Deus que é oculto. Deus é amor, Deus é luz. Mas quem sabe, quem conhece quão amável Deus é, quão resplandecente Ele é? Somente depois que Cristo veio, mediante a encarnação e vivendo entre os homens, é que Ele expressou Deus e manifestou Deus. Ele é a história de Deus. Ele é o mistério de Deus. Portanto, cada estágio desse processo é misterioso. A encarnação de Cristo não é misteriosa? Deus nasceu no ventre de uma virgem e permaneceu ali 9 meses. Esse Deus poderoso e ilimitado permaneceu no ventre de uma virgem por 9 meses. A sua encarnação foi totalmente misteriosa. Como Deus pode nascer no homem? Como Deus pode tornar-se um homem? E quanto ao viver humano dele, não era misterioso? Aparentemente, ele era apenas o filho de um carpinteiro. Ele foi criado em Nazaré, um lugar desprezado, mas ele falava palavras de graça. Ele podia fazer muitas maravilhas e atos poderosos. Quem é essa pessoa? Muitas pessoas educadas, cultas, ficaram impressionados com isso. Quem é esse? Ele viveu uma vida extraordinária. A morte dele foi misteriosa, totalmente misteriosa. Por um lado, aparentemente ele estava sendo morto pelos homens. Na verdade, ele também foi para a morte. Ele próprio foi voluntariamente para a morte. Se ele não quisesse, ninguém poderia colocá-lo na cruz. E lá na cruz, ele morreu como tantos itens, cuidando do nosso pecado, nossos pecados, nosso velho homem, a carne, Satanás, o mundo. Irmãos e irmãs, a morte de Cristo é ou não é misteriosa? É maravilhoso. Quem tem uma morte assim? Ele não apenas tratou de todas as coisas negativas, mas ele morreu como grão de trigo, de maneira que através daquela morte ele tenha gerado muitos grãos. Que morte maravilhosa! E a sua ressurreição é outro mistério. Não deveríamos dizer apenas que depois de 3 dias ele ressuscitou. Mesmo enquanto ele estava morrendo, ele estava sendo vivificado. Enquanto ele estava ali pendurado na cruz, enquanto ele morria, ele estava sendo vivificado no Espírito. E em ressurreição, ele tornou-se um Espírito que dá vida. Em ressurreição, ele regenerou muitos crentes como filhos de Deus, e ele próprio tornou-se o Filho primogênito. A sua ressurreição foi um mistério, sua ascensão é um mistério, sua descida foi um mistério. E ele habitar nos crentes é um mistério. Por isso que Paulo falou, Cristo em vós, a esperança da glória. Que mistério! Cada passo desse processo nos revela que Cristo é o mistério de Deus, certo? É por meio desses processos que Cristo deu a conhecer Deus a nós. Nos deu a conhecer Deus. Letra E, no Cristo todo inclusivo e extensivo, como o mistério de Deus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Não apenas a sabedoria e o conhecimento estão ocultos nele, mas Paulo fala que todos os tesouros do mistério e da sabedoria. Os tesouros são o quê? Os tesouros são uma riqueza, são um armazém de conhecimento e sabedoria, estão ocultos em Cristo. Esse que é o mistério de Deus, no interior dele há um armazém, há uma riqueza de sabedoria e conhecimento. Hoje, os líderes do mundo, os estadistas, os cientistas, eles acham que conhecem muito, sabem como controlar a economia, como dirigir o mundo. Eles pensam que são inteligentes, que são capazes. Se você comparar com Cristo toda essa sabedoria humana, toda essa esperteza do homem, isso aí é falsa sabedoria. Somente a sabedoria genuína está em Cristo. O conhecimento genuíno está em Cristo. Você acha que os líderes nos países sabem o que estão fazendo? Eles sabem como resolver os problemas dos países. Todos os líderes na parte econômica sabem como controlar a economia e como tornar o país próspero. Basta que Deus estale o dedo e tudo cai. Toda a sabedoria e conhecimento como um tesouro habitam nele. Cristo, em Cristo, está a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Todo conhecimento humano e sabedoria humana não são confiáveis. Não confie no seu próprio conhecimento, na sua esperteza, na sua sabedoria. Ela não leva você a lugar nenhum. Temos de ir a Cristo, porque somente nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria está relacionada com o nosso espírito e o conhecimento está relacionado com a nossa mente. Deus é a única origem da sabedoria e do conhecimento. Essa é a sabedoria e o conhecimento espirituais da economia divina referentes a Cristo e à Igreja. Deus tem a sabedoria máxima. Ele tem o conhecimento máximo em criar o universo e, ao fazer essa economia maravilhosa, para que o seu filho passasse por todos aqueles processos e agora, como o Espírito que dá vida, ele habita no interior de todos os crentes para ser nossa vida e o nosso tudo. Isso é sabedoria de Deus. É por isso que quando Paulo foi visitar a igreja em Corinto, que estava cheia de problemas, e os coríntios, ali havia gregos que buscavam conhecimento, que buscavam sabedoria, e Paulo fala para ele: eu não venho a vós, eu não fui até vós com sabedoria humana, eu fui até vós com nada além de Jesus Cristo e Jesus crucificado. Ele é a sabedoria de Deus. A sua sabedoria humana não leva vocês a lugar nenhum. Só traz esses problemas para vocês. A esperteza, a sabedoria de vocês, a inteligência de vocês só causa problema. Somente a sabedoria de Deus é genuína. Sabedoria e conhecimento também referem-se a todas as histórias de Deus. Toda sabedoria e conhecimento pertencentes às histórias de Deus estão ocultas em Cristo, que é o mistério de Deus. Aqui quero falar uma palavra a muitos adultos jovens, pais novos que têm filhos correndo por aí, para lá e para cá. Espero que vocês prestem atenção a esta palavra. Não sigam a sabedoria do mundo. Todas essas conversas inteligentes da filosofia moderna,
maneiras diferentes de pensar, temos de voltar ao verdadeiro conhecimento, à verdadeira sabedoria que está em Cristo. Há muitas coisas aí fora. Falso conhecimento. Na verdade, introduzindo erros, fazendo com que as pessoas cometam erros e percam o alvo de Deus. Ao criar os seus filhos, transmitam o verdadeiro conhecimento e sabedoria para eles. Ainda me lembro, quando eu estava na reunião de crianças, há muitos anos atrás, me lembro de um versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu ainda me lembro disso. Um versículo que foi plantado em mim há muitos anos. Nós temos que ajudar os nossos filhinhos a temerem a Deus, a criação de Deus, as histórias registradas na Bíblia, precisamos repeti-las para os nossos filhos. Deus criou o homem à sua própria imagem, segundo a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Não ouçam todos esses ensinamentos sem sentido que há aí fora. Essa questão de gênero, todas essas coisas não têm sentido nenhum. Volte para a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Santos, o temor do Senhor, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Nunca permitam que as coisas em torno de nós defraudem os nossos filhos, nossa próxima geração, do conhecimento verdadeiro. Leve-os de volta para o conhecimento de Deus, leve-os a temer Deus, e isso é o princípio da sabedoria. Agora vamos ver Algarismo Romano 2. Como o mistério de Deus, Cristo é a corporificação da plenitude da deidade. Essa é um outro pico de uma montanha que temos de escalar. Isso está no versículo 9 de Colossenses 2, que diz que nele habita toda a plenitude da deidade, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Dá para entender? O que é plenitude? O que é toda a plenitude? O que é corporalmente? Qual é o significado disso? Colossenses 2:9 é um dos versículos mais difíceis de se entender. Mas ouçam, esse é o aspecto de Cristo que temos de ver, se quisermos ver a sua toda inclusividade e extensividade. Temos de ver que nesse Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Não todas as riquezas, mas toda a plenitude da deidade. Não apenas a plenitude, mas toda a plenitude da deidade. Toda a plenitude da deidade refere-se à deidade como um todo, ao Deus completo. Não apenas o segundo da deidade, o Filho de Deus, mas o Deus completo. Toda a deidade, Pai, Filho e Espírito, habitam nesse Cristo. Como a plenitude, a palavra deidade indica fortemente a deidade de Cristo. Uma vez que a deidade inclui o Pai, o Filho e o Espírito, a plenitude da deidade deve ser a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai tem a plenitude, o Filho tem a plenitude, o Espírito tem a plenitude, e agora a plenitude de toda a deidade habita corporalmente nesse Cristo, de uma maneira corpórea. Cristo ser a corporificação da plenitude da deidade significa que a plenitude do Deus triuno habita em Cristo corporalmente. Dá para entender isso? Em Hebreus capítulo 10, Paulo nos diz que nos sacrifícios e ofertas, Deus não sacrifício e ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo para mim.
O Senhor percebeu que Deus Pai preparou um corpo para ele. E nesse corpo de Jesus Cristo habita toda a plenitude da deidade. Não apenas as riquezas, mas toda a plenitude da deidade habita agora nesse pequeno corpo de Jesus Cristo. Isso é tremendo. Mas é verdade, a Bíblia nos diz que nesse corpo de Cristo que Deus preparou para ele, habita toda a plenitude de toda a deidade, Pai, Filho e Espírito. Na época em que os apóstolos escreveram, o gnosticismo, que é uma mistura da religião hebraica com a filosofia grega, invadiu a igreja, danificou muito a igreja. E esse tipo de ensinamento herético, também reivindicando ter sabedoria. Por isso que Paulo acrescentou esse item que falamos mais cedo, que a sabedoria genuína está oculta nesse Cristo. Todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. E o gnosticismo cria que todos os assuntos são malignos, incluindo o corpo humano. Tudo é mau, é maligno. Mas aqui, Paulo, de uma maneira polêmica, ele afirma que a plenitude da deidade habita nesse Cristo corporalmente, de uma forma corpórea. Nesse corpo que vocês dizem que é impuro, que não é santo. Sim, nós sabemos que o nosso corpo humano é tão finito, tão pequeno, mas no desígnio misterioso de Deus, esse Cristo como mistério de Deus corporifica a plenitude da deidade no seu corpo, de uma maneira corpórea. Isso implica o corpo físico com que Cristo se revestiu na sua humanidade e indica que toda a plenitude de Deus habita em Cristo como aquele que tem um corpo humano. Cristo não veio como um fantasma, como uma espécie de espírito. Cristo veio com um corpo humano. Ele nasceu através de Maria com um corpo humano e nesse corpo está corporificada toda a plenitude da deidade. Antes da sua encarnação, a plenitude da deidade habitava em Cristo como a palavra eterna. Como em João, capítulo 1, versículo 1, Cristo é a palavra eterna e ele corporifica a plenitude da deidade na eternidade passada, mas ela não habitava nele corporalmente. Somente quando Cristo se encarnou como um homem, no seu corpo encarnado, é que a plenitude de toda a deidade habitou nele corporalmente. Após ele se encarnar, se revestir com o corpo humano, a plenitude da deidade começou a habitar corporalmente nele e agora e para sempre habita em seu corpo glorificado. Louvado seja o Senhor por esse corpo de Cristo. Estou falando do corpo de Cristo com letra minúscula, o corpo físico que Cristo se revestiu em sua encarnação e depois da sua morte e ressurreição, irmãos, ele não jogou fora esse corpo, ele levou esse corpo com ele. Hoje, quando ele ressuscitou, ele não meramente ressuscitou como um espírito, ele ressuscitou com um corpo. Agora há um homem na glória com um corpo glorificado. Na noite do dia da ressurreição, ele foi até os discípulos numa sala fechada, com as portas fechadas, janelas, ele entrou ali e falou para os discípulos, toquem-me, sintam-me. Ele tinha um corpo que era tocável, contudo ele podia atravessar paredes. Ele tinha um corpo glorificado. Louvado seja o Senhor, o nosso Cristo não meramente colocou um corpo e ascendeu ao céu como espírito, não tirou o corpo, ele ressuscitou e ascendeu como um homem com um corpo. E nesse corpo habita toda a plenitude da deidade. Eu não tenho palavras para explicar a vocês, irmãos, nem um pouquinho do que eu posso ver.
É maravilhoso demais. Nosso Cristo hoje, em glória, ainda tem um corpo. E toda a plenitude da deidade está corporificada nesse corpo glorificado. Hoje, como nossos filhos, todos temos um corpo, não somos espíritos desincorporados andando por aí. O nosso Cristo, como nosso líder, nosso pioneiro, aquele que ressuscitou e ascendeu, tem um corpo em glória, corporificando toda a plenitude da deidade. Ele está lá com a cabeça do corpo com letra maiúscula, do corpo espiritual de todos nós. Ele é a nossa cabeça. Letra B, plenitude em Colossenses 2:9 não se refere às riquezas de Deus, mas à expressão das riquezas de Deus. Espero que os jovens, especialmente vocês, os jovens, saibam diferenciar entre riqueza e plenitude. Não é que as riquezas de Deus habitam nele. Você pode ter as riquezas e não ter a plenitude. As riquezas são a quantidade de um objeto, enquanto a plenitude é o fluir, o transbordar do objeto para tornar-se a expressão do objeto. O que habitava em Cristo não é somente as riquezas de Deus. As riquezas de Deus referem-se a todos os itens, como a bondade de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, o poder de Deus, o brilhar de Deus. Tudo isso são riquezas, mas essas riquezas não são conhecidas, não são manifestadas, até que Cristo vem com Deus às riquezas, mas em Cristo, quando Ele veio, Ele manifestou Deus como o mistério de Deus, Ele era a plenitude de Deus. Nele habita a plenitude da deidade, a própria expressão, o próprio fluir das riquezas de Deus. O irmão Lee usava muito essa ilustração, muitas vezes ele usou isso. Eis aqui um copo, vocês estão vendo aqui que tem alguma água aqui. Se fosse um copo opaco, você não poderia ver. Bem, há algo nesse copo. Há riquezas aqui nesse copo. Mas, se eu continuar acrescentando mais água nesse copo, e mais água, e mais, você ainda não conseguiria ver o que está dentro. Se eu continuo derramando, você ainda não vê. E ainda tem mais, tem mais, e mais, derramando mais, e começa a transbordar e cair água. Agora você sabe, isso é a plenitude. Não se preocupe com... Não se preocupe com o chão que molhou. Isso pode ajudar muito. O que é a plenitude? Plenitude é o transbordar. Sim, pode haver muitas riquezas em Deus, mas essas riquezas não são manifestadas, não transbordaram até que Cristo veio para ser a plenitude. Nele está a plenitude da deidade. Quando ele falava, quando ele tocava, quando ele tocou o homem com lepra, o amor de Deus fluiu. O amor que estava apenas em Deus como riqueza, fluiu dele como plenitude. O que habita em Cristo não é somente as riquezas da deidade, mas também a expressão das riquezas do que Deus é. Em Efésios 1:23, Paulo não disse que a igreja, como corpo de Cristo, é as riquezas daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não, ele não falou. A igreja é a plenitude daquele. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é o transbordar de Deus. Em Deus pode haver muitas riquezas, mas não são vistas, não são conhecidas, até que Cristo veio e fluiu e transbordou. Ele trouxe a plenitude.
A plenitude de Deus é o transbordar das suas riquezas, e esse transbordar é a expressão de Deus. A plenitude da deidade é a expressão da deidade, a expressão do que Deus é. Amados santos, eu sei que, por um lado, isso parece ser um assunto muito abstrato, Cristo, mistério de Deus, Cristo, a corporificação da plenitude da deidade, mas, quando pela misericórdia e graça do Senhor os seus olhos são iluminados para ver isso, eu lhes digo, toda a sua vida cristã será revolucionada. Você vai sair debaixo daquelas camadas do túmulo da sua vida natural, da sua busca espiritual, da sua cultura, da sua vida natural. Você não estará mais naquela esfera. Você é liberto daquelas esferas e você agora está no mistério de Deus, que é a corporificação de toda a plenitude da deidade, fluindo. Não é uma questão de ética, não é uma questão de ser bom, de comportamento e assim por diante. É uma questão do fluir, do transbordar de Cristo. E a igreja, como o corpo de Cristo, tem de ser essa plenitude. Não é meramente algo ético, algo religioso. A igreja tem de ser a plenitude de Cristo. E nessa igreja, como novo homem, esse Cristo é tudo. Ele nos enche ao máximo. A deidade é expressada na velha criação no universo e na nova criação, a igreja. É por isso que Paulo disse que toda a plenitude de Deus é vista na velha criação, no universo, e também na nova criação, a igreja. Toda a plenitude habita nesse Cristo, de maneira corpórea. C. Quando o Filho de Deus se encarnou como homem, nele estava a plenitude de Deus e todos nós recebemos dessa plenitude. João 1, 14 e 16. Estamos familiarizados com João 1, 14, que a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, cheia de graça e realidade. E o versículo 16 diz que todos recebemos da sua plenitude. Santos, não apenas recebemos algo de Deus, nós estamos recebendo algo da sua plenitude. Daquele transbordar, nós recebemos algo. João 1,16, graça não se refere às riquezas da graça, mas da plenitude da graça. Nesse Cristo encarnado, que era o mistério de Deus, ele é cheio de graça. Ele não veio meramente com um pouquinho de graça. Ele veio com plenitude de graça. As riquezas da graça estão em Deus, mas a plenitude da graça está em Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 4, quando Jesus veio, entrou na sinagoga, as pessoas estavam lendo Isaías. Foi dado o rolo para ele, ele abriu o rolo e leu Isaías 61, que é que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele leu sobre o jubileu. Depois que ele leu, ele fechou o rolo e disse: hoje essa palavra se cumpriu entre vós. Ele sentou-se e todas as pessoas ficaram maravilhadas. Maravilhadas, que palavras de graça fluíram desse homem. Ele não explicou nada. Ele não tentou explicar nada. Ele simplesmente leu as Escrituras e sentou-se, e as pessoas ficaram impressionadas porque palavras de graça fluíram dele. A graça estava em Deus como uma das riquezas, mas agora em Cristo a graça vem em plenitude, tornou-se uma expressão, a graça fluiu desse homem que é o mistério de Deus, desse homem
que é a corporificação de toda a plenitude da deidade. A graça que recebemos é a plenitude da graça. Começando quando somos salvos, recebemos graça sobre graça. Santos, nosso Cristo não apenas é rico, ele é pleno. Ele é um Cristo pleno. Temos um hino no nosso inário. Foi escrito pela irmã Margaret Barber. É o hino 595, onde ela diz que sempre nos sobeja algo ao provarmos o Senhor. Todo cálice transborda suprimento de valor. Nada escasso ou mesquinho seu tesouro concedeu, mas medida plena, rica, transbordante dá aos seus. Nossa irmã escreveu esse hino quando ela tinha o último dólar para gastar, para usar. Ela estava numa pobreza profunda. Ela estava numa condição de necessidade profunda. Nessa ocasião, ela escreveu esse hino. Sempre algo nos sobeja. Não é quando você está ganhando muito dinheiro que você fala que sempre nos sobeja algo, mas quando ela estava numa necessidade mais profunda, ela compreendeu que com esse Deus sempre há algo que sobeja. Ele não dá apenas o que nos basta, mas sobeja. Uma vez eu encontrei o irmão e perguntei: o irmão, como é que você está? Ele fala: eu estou sobrevivendo. Está bem, está sobrevivendo. Mas da sua plenitude todos temos recebido graça sobre graça. Não é correto dizer: eu estou sobrevivendo. Em vez de falar isso, devemos falar que o Senhor tem sempre sobejado, o meu cálice transborda. Com Deus não há nada estreito, nada pequeno. Deus é pleno. Deus é cheio de graça, cheio de realidade. Todas as riquezas com Ele tornam-se plenitude e Ele transborda isso. E desse transbordar nós recebemos. Espero, irmãos e irmãs, que vocês vejam que esse Cristo, quem é esse Cristo que é o mistério de Deus, quem é esse corpo que é a plenitude da deidade, e a nossa vida, a sua vida cristã será revolucionada. Você não vai estar se esforçando para sobreviver, raspando a panela. Oh, Senhor, me ajuda a viver mais um dia. Senhor, me ajuda a vencer este pecado, me ajuda a vencer o meu temperamento. Santos, quando vocês virem esse Cristo como a plenitude de Deus, como a corporificação de toda a plenitude da deidade, com Ele há não apenas muitas riquezas, mas há plenitude, algo que transborda. Portanto, a frase graça sobre graça em João 1,16 pode ser comparada às ondas do mar que vêm uma após a outra sem cessar. Depois da reunião, você pode perguntar: como é que foi a reunião? Foi maravilhoso, foi muito bom, recebemos algum suprimento de graça. Aí você volta para casa, volta para o seu quarto e vai pensar: bem, eu acho que o irmão James não fez a ilustração correta. Ele não foi cuidadoso, ele molhou o chão. Sabe, você recebeu alguma graça, mas você não recebeu a graça plena. Ao receber um pouquinho de graça, você ainda tem muitas reservas em si mesmo.
Você conhece um pouquinho das riquezas aqui e ali, mas não sabe o que é a plenitude. Você leva um copinho e derrama a garrafa, um pouco de água naquele copo e mata a sua sede. Compare isso quando você está debaixo de uma cachoeira. Você já foi numa cachoeira? Imagina você debaixo de uma cachoeira com um copinho na mão. Você tenta encher aquele copinho, a cachoeira leva embora o copo, te arranca o copo da sua mão. Esquece o copo, simplesmente se abre. Beba daquela fonte, daquela cachoeira. O Deus triuno em Cristo é pleno. Há uma plenitude com esse Cristo. Não vá com um copinho pedir para o Senhor: Senhor, me dá um pouquinho mais de paciência, Senhor, me dá um pouquinho mais de amor, Senhor, me dá um pouquinho mais de bondade. Abra-se para o Senhor, sem reservas. Esqueça todas as suas reservas e considerações e abra-se para o transbordar. Deixa Ele afundar você, deixa Ele inundar você da sua plenitude. Todos nós recebemos. Irmãos, isso não é mera doutrina para nós. Eu creio que alguns de nós devem ter provado isso, experimentado isso. Às vezes, há conferências, em alguns momentos especiais, nós sentimos que estamos como se estivéssemos debaixo de uma cachoeira, ou a palavra vindo, onda após onda. Não é meramente um pequeno desfrute, uma pequena graça, mas onda após onda, vindo sobre você. Você toca algo chamado plenitude. Isso é mais do que apenas riquezas. E é essa plenitude que está corporificada nesse Cristo corporalmente, na forma corpórea. Isso é maravilhoso demais. Chegamos agora à última sessão, Algarismo Romano 3. Como crentes em Cristo, nos tornamos plenos em Cristo, no qual a plenitude da deidade habita corporalmente. Colossenses 2, 9 e 10. Não apenas Cristo corporifica a plenitude da deidade, nós também nos tornamos plenos nele. A palavra grega traduzida por pleno, no versículo 10, implica completação, perfeição, porque toda a plenitude da deidade habita em Cristo, e porque fomos colocados nele, nos tornamos plenos nele, enchidos com as riquezas divinas. Nesse Cristo está a plenitude da deidade, e agora, 1 Coríntios 1,30 diz que é da parte de Deus que estamos em Cristo Jesus. Quando nós cremos, Deus nos colocou nesse Cristo no qual toda a plenitude habita. O que isso nos diz? Agora estamos nele, onde toda a plenitude da deidade habita, portanto também temos enchido com aquilo que o enche, nos tornamos plenos nele. Irmãos, não temos nenhuma carência nele, mas nele nos tornamos plenos. Todos os que creem em Cristo foram colocados em Cristo. Portanto, somos identificados com Ele e somos um com Ele. Nós, os crentes, fomos colocados no Cristo todo inclusivo e extensivo, identificados com Ele e unidos a Ele como nosso marido, portanto, somos um com Ele. Santos, é isso que significa ser a igreja, é isso que significa ser o corpo, é isso que significa ser um novo homem. Nesse que é a plenitude, nós somos colocados nele, nos tornamos plenos nele. E nessa plenitude, por meio dela, estamos plenamente identificados com ele. Tudo pelo que ele passou, nós passamos. Tudo que ele tem, nós temos. Porque somos um com Cristo, participamos de tudo que ele cumpriu, obteve e alcançou. Herdamos tudo que Cristo experimentou e passou, recebendo tudo que ele é e possui. Tudo que ele passou é agora a nossa história.
E tudo que ele obteve e cumpriu é nossa herança. Assim como Cristo é a história de Deus, a história de Cristo agora também é a nossa história. A história de Deus é a história de Cristo, e a história de Cristo agora é a nossa história. Não é maravilhoso isso, irmãos? O resultado é que tudo que ele é e possui pertence a nós. E tudo que ele experimentou tornou-se a nossa história. Em Colossenses 2, 11 a 13, nos é mostrado que quando Cristo foi circuncidado, nós participamos da sua circuncisão. Aquilo foi a sua crucificação, a sua morte. Nós morremos juntamente com ele e fomos ressuscitados juntamente com ele. Fomos vivificados juntamente com ele. Fomos sepultados com ele, crucificados com ele, sepultados com ele, ressuscitados com ele. E vivemos com ele, com ele, com ele. Tudo pelo que ele passou é o que nós passamos. A história dele torna-se a nossa história. Nós não fizemos nada. Simplesmente fomos colocados nele, no qual toda a plenitude da deidade habita corporalmente. E agora fomos colocados nele, participando em sua história maravilhosa. Temos de compreender plenamente o que temos em Cristo e exercitar fé para participarmos de tudo que é nosso em Cristo. Santos, não somos pobres. Nós nos tornamos plenos nele. Não é porque, hoje eu errei, eu fracassei, hoje eu não consegui levantar cedo, eu não fiz o reavivamento matinal hoje, eu perdi a paciência hoje. Irmãos e irmãs, se for essa esfera que ainda buscamos, você não viu, vocês não viram o que é Cristo como o mistério de Deus, como a corporificação da plenitude da deidade. E dessa plenitude todos nós temos recebido, temos nos tornado plenos nele. Não é o nosso esforço. Não quer dizer que nós devemos não ligar para nada, deixar acontecer o que acontecer. Não, existe o fato espiritual que precisamos ver. Precisamos exercitar a nossa fé, exercitar o nosso órgão espiritual, que é a fé no nosso espírito, para participar desse fato espiritual, lançar mão para que nos tornemos plenos nele. Assim como a nossa irmã Margaret Barber, ela fala, sempre tem algo sobejando. Com Deus não há nada que pouco. Eu posso estar carente, pode estar me faltando algo, mas com Deus sempre tem algo mais. E nós nos tornamos plenos nele. Precisamos exercitar a fé viva. Esqueça do que você vê, do que está em torno de você. Esquece de si mesmo. Irmãos, precisamos ver esse Cristo todo inclusivo e extensivo. Ele é o mistério de Deus. Ele é aquele no qual está corporificado toda a plenitude da deidade. E nos tornamos plenos nele. Porque essa plenitude é toda inclusiva, ela cumpre tudo para nós. Ela nos satisfaz e supre plenamente e nos torna plenos, perfeitos e completos. Temos a plenitude todo inclusiva e inesgotável que habita em Cristo corporalmente e nele somos plenos. Santos, essa plenitude habitando em Cristo não é algo nebuloso, não é algo nos ares. Ela está corporificada nele, corporalmente, e podemos participar dele. E nós fomos postos nele, colocados nele. Temos essa plenitude todo inclusiva e inesgotável que habita corporalmente em Cristo. Assim como o próprio Cristo era a plenitude de Deus, como o mistério de Deus, ele era a plenitude de Deus e nós agora
nos tornando plenos nele, participamos da sua história, participamos de toda a sua plenitude, e nós, os crentes, em totalidade, nos tornamos a plenitude de Cristo. Esse é o novo homem. Isso é o corpo. É isso que o Senhor está fazendo. Precisamos ver esse Cristo todo, inclusive extensivo em Colossenses, não apenas para sermos espirituais, adequados, éticos e bons. Precisamos ter esse Cristo que enche todo o universo, para que ele encha todos os espaços que há em nós. Não há lugar para judeu, nem para grego, não há lugar para circuncisão, para incircuncisão. Por quê? Porque esse é o Cristo que enche a tudo, ele enche tudo, enche todos os vazios, todas as falhas, ele enche tudo. Cristo, de fato, é tudo e em todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essa visão nos controle e nos guie. Cristo é o mistério de Deus. Vamos orar agora com quem está ao nosso lado e depois profetizaremos.